Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View, testando com vocês hoje o novo Citroën C3 Aircross 2024/25, e essa aqui é a versão top de linha Shine do modelo com 5 lugares, que custa R$ 129.990, preço de tabela. Lembrando que temos esta versão também com 7 lugares, o preço está aqui embaixo para você conferir. Vamos então começar aqui o nosso teste falando sobre um dos pontos que eu acho um diferencial desse carro aqui perante o seu principal concorrente, Chevrolet Spin, que é motorização, pessoal. Temos aqui o conjunto 1.0 turbo, 3 cilindros da Stellantis, conhecida de vários modelos. E o diferencial é esse aqui, ó. Potência, galera. 120 km num trecho aí de subida, 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina, 20,4 kg de torque. Quando a gente compara com o Spin, que traz motor aspirado, fica difícil, né, para o carro da GM. E imagina esse carro aqui com 7 lugares e o Spin com 7 lugares, todos ocupados, com bagagem. Qual você acha que vai performar melhor? Com certeza esse motor aqui turbo alimentado, né? Temos aí um 0 a 100 na casa de 9,7 segundos, abaixo de 10 segundos, realmente é um tempo muito bom. Logicamente que aqui no momento eu tô sozinho dentro do carro, então ele vai ter um desempenho melhor, né, caso ele esteja todo ocupado. Mas mesmo assim, galera, esse motor entrega muito. Olha só, você pisa e ele na hora te entrega praticamente toda a força em baixas rotações, né, cerca de 1.700 rotações. Essa força aí, esse torque já está todo disponível. E atrelado a este conjunto, temos aí o câmbio CVT, que simula 7 velocidades. Esse câmbio já conhecido também do grupo Stellantis. A gente observa aí ele em vários modelos, né? Peugeot 208, Fiat Pulse, Fiat Fastback. E ele ornou muito bem aqui com esse motor 1.0. São trocas rápidas, suaves, e ele traz aqui também o modo sequencial. Você coloca aqui para o lado e pode passar as marchas para cima aqui, ó, ou para baixo. Já fiz aí essa reduzida, ó, bacana. Realmente ele tem uma resposta bem rápida. Tô aqui de terceira, acelerando forte. Eu tô andando bem forte com esse carro, galera, ó. Realmente bem legal, né? Um câmbio que te proporciona aí muito conforto e, de acordo com a Citroën, economia. Porém, galera, eu não vi muito isso aqui no C3 Aircross, sinceramente. Eu esperava até um número melhor de consumo nesse carro. No momento aqui, ó, no painel ele tá marcando 6,7 km por litro. Eu acho que eu vou continuar aqui, depois eu faço esse retorno. Dentro da cidade, lembrando que eu tô sempre com o ar-condicionado ligado. No momento aqui tá desligado, né? Mas liguei agora porque hoje tá bastante frio. Mas tô sempre com o ar ligado. Lembrando que esse carro tá abastecido com gasolina. E a gente tá praticamente 100% do tempo andando aqui dentro da cidade, tá? De acordo com o Inmetro, ele faz 8 km por litro no percurso urbano e cerca de 12 na estrada, tá? Logicamente que você andando de forma mais suave, mais tranquila, você consegue um número bem melhor do que esse aqui. 6,7 realmente não é um número tão legal, né? Mas como eu falei, eu tô andando um pouquinho mais forte, né? Bom, uma coisa interessante que eu gostei aqui também nesse carro é que ele traz aqui o botãozinho do modo esporte. Porém, meus amigos, esse botão aqui, ele tá situado numa posição não muito agradável. Eu mostrei para vocês no vídeo da avaliação completa. Ele fica aqui, pessoal, juntamente com outros comandos
de controle de cruzeiro, travamento da porta e também travamento dos vidros. Não é nada ergonômico, eu acho que a Citroën deveria rever essa posição aqui. Mas enfim, esse carro traz o modo esporte. Quando você aciona ele, ele só acende uma luzinha aqui no botão. Não sei nem se vocês estão conseguindo ver, mas enfim, não muda nada aqui no painel, não aparece nem a letrinha S aqui, né? Geralmente, às vezes, em alguns carros, quando a gente bota aí no modo esporte, fica ali um Szinho. Mas o bom desse modo esporte é que, logicamente, quando você acelera mais forte, você vê aí uma resposta ainda melhor. Esse carro, nesse modo normal, já é bastante forte, galera, olha isso. Realmente casou muito bem aqui com essa proposta. E no modo esporte fica melhor ainda, né? Para você fazer aí uma ultrapassagem de forma mais segura, por exemplo, se você quiser um desempenho melhor. E atrelado a todo esse conjunto, a Citroën colocou aqui uma direção elétrica extremamente leve, muito confortável. Porém, quando você aumenta a velocidade, ela fica um pouquinho mais rígida para te dar aí aquela segurança, principalmente aí no percurso de estrada, né? Outra coisa que eu gostei demais nesse carro, suspensão. Assim como no seu irmão menor C3, o Aircross está muito bem calibrado. Esse carro é um pouquinho mais alto do que o seu irmão, e isso também favorece demais um conforto ao rodar. Temos aí, apesar de uma roda aro 17, esse carro supera muito fácil todos os obstáculos, essas buraqueiras aqui dessa estrada, por exemplo, né, dessa pista aqui no ciclo urbano. É um carro realmente muito confortável nesse ponto. Lembrando também que ele tem aí ângulos de entrada e saída bem favoráveis, cerca de 23 graus aqui na frente, se não me falha a memória. Lá atrás também tem uma altura bem significativa. Você olhando ele de perfil, você nota que ele realmente é bastante altinho. Eu acho até que ele é mais alto do que o Chevrolet Spin. Ele tem cerca de 20 centímetros de altura em relação ao solo, tá? Até porque também, se você for colocar aqui 7 pessoas nesse carro, né, com certeza ele vai baixar mais, e mesmo assim ele vai te proporcionar um conforto nessa parte de suspensão. Isolamento acústico, comentar um pouquinho sobre isso. Esse carro não tem um isolamento aprimorado, né? Ele relativamente tem aí um custo mais baixo, então quando você acelera mais forte, ó, o barulho desse motor invade aqui a cabine, mas isso não me incomoda, só mesmo deixando registrado aí para vocês. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre ergonomia. Já disse, a questão desses comandos aqui não é nada ergonômico. Por exemplo, você quando está dirigindo, fica difícil visualizar aqui os botões, as funções corretas, né? Tem aqui também o ajuste elétrico dos retrovisores. O banco tem ajuste de altura e profundidade, porém a coluna de direção só tem ajuste de altura, tá? Não tem de profundidade. Então isso pode ser uma coisa um pouquinho chata, né? Principalmente também se você for um pouco alto. Falando em altura, se você tiver aí cerca de 1,80 m, meu amigo, vai ficar um pouco complicado o espaço aqui do C3 para você dirigir. Por quê? É uma posição bem alta de dirigir, alta até demais para o meu gosto. Eu sou baixinho, então fiquei aqui tranquilo, eu tenho 1,72 m. Mas realmente é um SUV, né, conforme a marca diz. E para ratificar essa pegada de SUV, temos aí essa posição bem elevada, tá, de dirigir. Mas se você gosta de carro com essa característica, isso aqui vai te agradar. Agora, uma coisa que muita gente comenta é a questão do acabamento desse carro, né? Eu acho que a Citroën deu uma vacilada aqui nesse aspecto. Temos materiais não muito, podemos dizer assim, bons. São materiais simples, apesar do Aircross trazer um pouco mais de requinte quando a gente compara com o C3, por exemplo, nessa faixa aqui numa cor diferente. É praticamente tudo rígido, galera. Nem mesmo na porta aqui você encontra material macio ao toque. Nessa versão top de linha, pelo menos eu acho que poderia trazer um tecido aqui, né, onde você encosta o braço. Se você fizer aí viagens longas, pode ser uma coisa que te incomode, tá? Esse carro traz esse painel aqui digital de 7 polegadas.
É bacana, traz funções interessantes para você ter controle aí da distância percorrida, parte de consumo também, ó, mostrando aqui para vocês rapidinho. Ele mostra a informação de trajeto A, trajeto B. Falando em trajeto B, tá marcando aqui 8,6 km por litro, numa distância percorrida de 1.082 km. E no meu trajeto aqui, 6,7, né, conforme eu disse, numa distância de 152 km, tá? Tem também aqui pressão dos pneus, tem essa visualização do painel, interessante, né? Focando aí no RPM e na velocidade. E tem essa pegada aqui, ó, mostrando informações de economia. Isso aqui é interessante, na verdade é como se fosse um econômetro, né? Coisa que a gente encontra também no Fiat Pulse, no Fiat Fastback, por exemplo, tá? Então, olha só, conforme você vai acelerando ou desacelerando, vai enchendo essa barrinha aqui, ó. Por exemplo, tirei o pé do acelerador, ficou tudo cheio na cor verde. Conforme você pisa, ela fica aqui, ó, nessa cor puxada aí pro laranja, pro vermelho, indicando que conforme você pisa mais forte, ele tá bebendo mais, né? Então nessa parte aqui de painel eu achei legal, apesar de eu achar essa tela um pouquinho pequena, 7 polegadas, é o mesmo tamanho que a gente encontra lá no Pulse, mas aqui parece ser menor. E tem essa multimídia aqui de 10 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Essa conexão é feita de forma bem rápida, é um sistema simples também, com poucas funções, mas praticamente o que as pessoas usam hoje em dia é mais a conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, né? Então você liga o carro, praticamente ele já conecta na hora, é um ponto interessante. Olha só, faz ultrapassagem de forma rápida aqui, ó. Esse motor realmente casou muito bem, pessoal. Se você quer potência num carro com 5 ou 7 lugares, né, o C3 é uma boa opção. E uma coisa que eu gostei também nesse sistema de som, apesar de ser aí uma multimídia simples, foi a qualidade do som propriamente, galera. O som bem alto, encorpado, conforme você aumenta a velocidade, o som vai aumentando também. Isso também é uma característica de vários carros da Stellantis, tá? Então, ponto positivo aí para a qualidade sonora. O ar-condicionado, apesar de ser normal, gela muito bem, tá? É um ponto a se destacar aqui também. E uma coisa que eu queria comentar muito com vocês, meus amigos, como eu falei no início do vídeo, o principal concorrente desse carro é o Chevrolet Spin. E sempre entramos naquele debate: motor turbo ou motor aspirado? Muita gente fala que o motor do Spin, ou da Spin, como queiram, é o motor mais confiável. Meus amigos, vou dar aqui a minha opinião sincera. Eu prefiro muito mais esse conjunto aqui. Apesar de ele não ter o histórico de confiabilidade do motor da Spin, o que eu tô querendo dizer com isso? Esse motor não está há muito tempo no mercado, mas não significa que ele não é confiável, tá? A gente já conhece aí o motor da GM há muito tempo, esse motor 1.8 aspirado, que tem cerca de 116, 118 cavalos, se não me falha a memória. Porém, galera, como eu disse, num carro de 7 lugares, um motor turbo vai performar muito melhor. Aí tem pessoas que dizem: mas o motor do Spin, você anda com ele aí durante muito tempo e praticamente não quebra. O turbo também, galera. Independentemente de ser turbo ou aspirado, se você não fizer a manutenção de forma correta e no tempo correto, não vai ter motor que vai durar para sempre, né? Convenhamos. É lógico que o turbo requer um pouco mais de cuidados. Por quê? Porque ele tem componentes que o motor aspirado não tem, como por exemplo o turbo propriamente, e como no caso aqui do C3, a injeção direta, coisa que a gente não encontra lá no carro da Chevrolet. Então, obviamente, o carro da Chevrolet tem menos peça para dar problema, mas como eu falei, se você fizer as revisões, as manutenções de forma correta, no tempo correto, esse carro aqui também, lógico, vai durar muito tempo. E como eu falei, aqui você encontra um desempenho muito satisfatório, certo? Principalmente quando você estiver aí com ele todo carregado. E uma coisa também que eu tenho que comentar, lógico, é a questão de espaço. Quando a gente compara com o carro da GM, temos aqui um entre-eixos
se não me falha a memória agora, de 2,67 metros, me corrijam aí se eu estiver errado, mas comparando com o Spin, aqui são 5 centímetros a mais. Então, é um carro mais espaçoso, realmente você entrando aqui atrás, eu mostrei lá no vídeo da avaliação, é muito espaço, galera, cabe 3 pessoas aqui tranquilamente. No vídeo lá da avaliação, quando eu entrei aqui, eu mostrei o quanto de espaço que sobrou do meu joelho, comparando aí com o banco aqui da frente, parece uma sala. Espaço pro pé também é bem interessante, tá? Aqui atrás ele traz também 2 tomadinhas USB, porém no quesito porta-malas, o Spin leva a melhor. Aqui a gente tem quase 500 litros, 493, lá no Spin a gente tem mais de 500, né? Mas a diferença não é tão significativa assim, tá? No quesito itens de série e segurança, eu acho que a Citroën também deu uma pisada na bola aqui no Aircross, principalmente também quando a gente compara com o Spin. Mas calma que o Spin também não é tudo isso. Essa versão aqui, top de linha, ela traz 4 airbags, vou comentar praticamente os principais itens, né? 4 airbags, controle de tração, estabilidade, pressão dos pneus e assistente de partida em rampa. É basicamente isso, galera, aquele pacote basicão mesmo. A gente não tem nada aqui de piloto automático, adaptativo, nada de ADAS, né? Nada de assistente de faixa, sensor de ponto cego, retrovisor eletrocrômico, comutação automática do farol, nada mesmo. O que a gente tem aqui de auxílio ao condutor, que a gente pode falar, é o controle de cruzeiro, mas aquele convencional, tá? Você aciona através desse botãozinho aqui, você delimita uma velocidade, ele vai manter essa velocidade durante todo o percurso, né? Quando a gente compara com o Spin, a versão do Spin que concorre com essa Shine aqui de 5 lugares é a LTZ, que custa bem mais caro do que esse carro aqui. Porém, a Spin LTZ também não traz muito item de segurança quando a gente compara com essa versão Shine aqui. Somente a versão Premier que vai trazer a parte de assistente de faixa. Se não me falha a memória, acho que tem sensor de ponto cego também, me corrijam aí se eu estiver errado. Lá no Spin você encontra 6 airbags, é uma lista mais recheada de itens de série e segurança, só que você vai pagar um valor muito mais elevado do que a que você encontra no C3. A palavra que define aqui o Aircross é custo-benefício. Todas as versões desse carro trazem a opção de 7 lugares, desde a versão basicona Fuel, tem a Fuel Pack, intermediária e essa Shine aqui também. E essa versão de 7 lugares de entrada Fuel, o valor vai estar aqui embaixo, é bem mais acessível do que um Spin de 7 lugares. Então, como eu disse, a palavra aqui é custo-benefício, galera. E pela questão do motor turbo, eu acho esse carro mais interessante. Lógico que o Spin teve uma renovada agora, mas na minha concepção é praticamente o mesmo carro, foi só um tapa no visual, né, um facelift. Ele ganhou mais itens de série e segurança, porém o pacote mais recheado é só na versão top de linha, conforme eu falei, e é um valor aí que beira 150 mil reais. Lá no Spin você encontra um painel digital de 8 polegadas, aqui são 7, a multimídia lá é de 11, aqui são 10. Mas esse carro, ele até que é interessante, principalmente por causa de 2 fatores. Motor turbo, desempenho, que eu prefiro muito mais do que o motor aspirado, e também a parte de espaço interno, que a gente tem um entre-eixos aí maior do que o do Spin. E outro ponto também, dirigibilidade. Esse carro é muito mais gostoso de andar do que o carro da GM, tá? Também, lógico, por causa principalmente do desempenho. Então, meus amigos, o C3 é interessante nesse aspecto, tá? Uma coisa para falar aqui com vocês também, essa versão traz bancos em couro, são bancos relativamente confortáveis. Lógico, é um carro mais barato, então você não pode esperar aquele conforto todo, tá? Eu achei ele um pouquinho fino, mas enfim, isso também vai muito de pessoa para pessoa. Já andei em carros com bancos melhores nessa faixa de preço, mas é um item a mais aí
para você levar em consideração também. De forma geral, o acabamento do Spin é melhor. A gente encontra forração nas portas. Aqui, conforme eu já falei, a gente não tem nenhum material macio, né? E é isso, galera. O C3 pode ser interessante para você por causa do motor turbo, motor mais recente. Temos a injeção direta de combustível, bloco de alumínio. Enquanto lá no Chevrolet Spin é um motor aspirado. Cabe a você fazer um test drive e ver aí qual que te atende de forma melhor. Beleza? Bom, vou encerrar o teste por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.